Bem-vindos a todos. Fico contente que tenham podido participar e este é um tema muito importante para o Global Fund e eu sou Matthew McGregor e sou responsável pelo Departamento Financeiro. E há bastantes colegas que estão também a participar neste webinar. E estamos a apresentar isto por parte da Secretaria, porque muitos partes desta sessão falam de bastantes assuntos do secretariado. Temos muitos assuntos a falar, temos muitos assuntos a tratar hoje e eu encorajo-vos a usar o chat e vamos tornar este webinar o mais útil possível. Vamos tentar passar de vários temas para ajudar na transição. Antes de iniciar, só para falar um pouco de uma visão global, penso que isso não seja surpresa para a maior parte de vocês, mas há vários fatores que criam muita pressão no Global Funds, nos países onde o Global Funds trabalhou, de dar resposta aos problemas sanitários. Sabemos que temos uma estratégia extremamente ambiciosa para o futuro, mas necessitamos ver mais financiamento, mais para a prevenção, para conseguir atingir os nossos objetivos, porque nós vemos a despriorização, o crescimento económico está a baixar. Sabemos também que as atribuições do Funders Group poderiam chegar a mais pessoas, mas há fatores como o aumento dos custos dos bens, dos transportes, está a afetar tudo. Tudo isso são todas as coisas que vamos falar hoje têm a sua importância devido ao contexto macroeconómico. Temos que reconhecer que o financiamento doméstico tem um papel preponderante no financiamento do Global Fund. Como vê, temos aqui, nós agora temos 3 vezes mais fundos que deveriam vir de financiamento doméstico nacional e a forma como nós recomendamos é a utilização desses financiamentos e a nossa nova estratégia nunca foi mais clara como agora, que aumentar o nosso foco e trabalhar de perto com os países para dar uma resposta e dar fim à existência da SIDA, tuberculose e da malária e consecução de respectivos objetivos. Isso fala de aproveitar o financiamento misto e trocas de dívidas para converter os níveis de dívida em empréstimos, assim como apoiar os sistemas de financiamento da saúde e, à medida que vamos vendo o financiamento da saúde no período de sessões de estratégia 2023-24, a obtenção dos nossos objetivos é muito importante e queria falar do que é o cofinanciamento. Este é um tema que penso que muitos de vocês conhecem. Eu vou falar da parte básica e vamos focar em alguns pontos que gostaríamos de ver coletivamente para o período de 2023-25. Como o cofinanciamento é fundamental para apoiar o fundo, apoiar o futuro
do Fundo Global. E o cofinanciamento o cofinanciamento é um das principais alavancas do Fundo Global e pode mobilizar mais saúde para o dinheiro e mais dinheiro para a saúde. Também é importante, o cofinanciamento tem muitos propósitos, é uma ferramenta importante. Também melhora o financiamento nacional, é um incentivo para aumentar a mobilização de recursos nacionais ou também para melhorar o financiamento interno. Ajuda a agir como ferramenta crítica de sensibilização, é um incentivo para que os países retomem as intervenções atuais financiadas pelo Grupo Global e que sejam fundamentais para os resultados programados. É um ponto de entrada para envolver-se nas partes interessadas do país. E eu agora vou falar também das políticas para o cofinanciamento. Eu penso que muitos de vocês já ouviram falar sobre isso e é bom relembrar o que é que são, qual é a atual política de cofinanciamento. Portanto, nós queremos ver mais financiamentos nacionais para dar resposta à SIDA, à tuberculose e à malária e continua a ser adequada para o efeito da nova estratégia. E também para enfrentar os desafios, temos que implementar a política de forma mais estratégica e eficácia. Há que dar mais oportunidade à saúde e, para tal, é indispensável reforçar e sustentar as respostas nacionais, principalmente nos países de baixo rendimento. Se vocês virem o nosso portfólio, vão ver desafios em cada um destes 3 níveis, que é a priorização de saúde baixo, o financiamento para suprir grandes lacunas, portanto, mais gastos domésticos em resposta nacional à SIDA, tuberculose e malária, e absorver custos específicos financiados pelo Fundo Global, isto é, terapias antirretrovirais, recursos humanos para a saúde, programação das populações chaves e vulneráveis e apoiar a expansão e a sustentabilidade. Os países têm melhorado e têm reforçado o seu cofinanciamento, as políticas de financiamento, mas não se enganem, eu vou falar nos próximos minutos sobre os desafios que vemos e o motivo por que faço isso é porque sabemos que o cofinanciamento ainda vai ficar mais difícil no próximo ciclo. E ao falar de como vai ser, sabemos que há países que estão a enfrentar problemas quanto à massa ao volume de impostos. Portanto, alguns dos desafios que enfrentamos, o primeiro é a nível estatal, é a inconsistência no cofinanciamento, porque quando vemos as informações que recebemos dos países sobre o cofinanciamento, o que é que estão a obter, vemos com frequência uma falta de qualidade da informação ou inconsistência na documentação, que ao receber de uma fonte, recebemos tendências de um certo tipo de cofinanciamento e se recebermos de outra fonte, as tendências são diferentes. E em muitos lugares vemos que não há ligação entre os compromissos de cofinanciamento e os resultados. Sabemos que o cofinanciamento e o financiamento são são propósitos para um fim, mas há lugares onde vemos que não se enfrentam os desafios principais que o país enfrenta e, portanto, há que priorizar. Mencionamos antes que um dos desafios que vemos é muito apoio, esperam muito suporte da parte dos fundos globais e isso não é igual. Mas sabemos, por exemplo, que os nossos objetivos para a SIDA vão necessitar de mais investimento e sabemos que muitos desses investimentos vêm do Fundos Global.
e é uma das peças principais. Sabemos que ainda há situações em que temos apoiam sem subsídios e há segundas linhas de tratamento e temos que ver como é que os países podem chegar a esses com financiamentos ou subsídios. Há pouco foco também na eficiência e esse é um problema. E o Global Fund está a apoiar o aparecimento de outros suportes, seja em tipos de serviço, modelos, melhoramento de financiamento. Temos que premiar isso através do cofinanciamento e não vemos muita confiabilidade da parte do país, da forma como tenham trabalhado e que compromissos tenham feito. Pode ser que há países que não tenham chegado até ao fim e não tenham respeitado os compromissos. E como é que todos os membros e como é que os governos entendem o compromisso? Queremos ver como focar e como se pode ir em frente e o desafio final não vou falar agora, falo mais tarde. Se olharmos para todos estes desafios, o que nós estamos a pensar neste ciclo é como é que podemos endereçá-los, direcioná-los e há 3 temas principais em que queremos falar, que é encorajar uma maior apropriação e responsabilização dos governos. Eu não digo isso porque os governos não estão a fazer compromissos, eles estão a financiar em bastante medida, mas queremos ver maior para poder respeitar e chegar aos nossos objetivos. Também temos que capacitar as populações, os meios de comunicação, os parlamentos e organizações da sociedade civil para responsabilizar os líderes para a mobilização de recursos internos. E porque temos que focar na parte principal. E o terceiro é como é que aprovamos os dados que temos, bem como melhorar sistematicamente os dados e a capacidade de acompanhar os compromissos. Também temos que focar que menos é mais e simplificar e concentrar os requisitos para cada país. O primeiro, o cofinanciamento é um meio para chegar a um objetivo e de que forma podemos chegar aos objetivos programados. O segundo seria certificar-se que falamos diretamente com os certos países. Há países que pensam em adicionar, em compromissos adicionais, mas sim deveríamos era ver como é que se usa corretamente os fundos que temos à disposição. Não devemos pensar só no adicional ou no complementar, mas devemos pensar num todo. Há vários temas que têm que ser focados, porque é difícil rastrear e estar focalizado no mais importante. Temos que focar também em compromissos mensuráveis e temos que ver como é que é possível mensurá-los. Isso é difícil também, se não forem possíveis de mensurar, é difícil para o Global Fund estar a seguir exatamente e a monitorar como vai e como é que nem podemos saber como seguir e rastrear para no próximo ciclo. E temos que ver onde há compromissos que estão ligados aos nossos focos principais para os compromissos de financiamento. Não só os com financiamento tem que ser verificado, mas tem que haver também um compromisso e os países têm que chegar ao fim de forma a poderem
direcionar e poder abordar todos os vários temas. O que nós fazemos para apoiar estas alterações e de que forma isso vai levar-nos para o próximo ciclo. O primeiro é que, quando começa a concorrer, podem ver que nós ajustamos, há novas perguntas, temos um desenho novo para estar mais de acordo com o confinanciamento que estamos a oferecer. Os países deverão submeter uma carta de compromisso, porque isso não será um grande problema, pensamos, porque muitos países têm já, mas temos que pensar na qualidade dessas cartas para podermos discutir e que têm que ser incluídas por todos os intervenientes. Nós atualizamos para podermos ter informação mais clara. Se algum de vocês estão a apoiar CCMs, à medida que vamos juntando pedidos e há mais, precisamos de mais clareza. Não fizemos isso para pôr mais peso, mas é que essa informação é importante para perceber a situação financeira doméstica. Também estamos a falar e nos incentivos e como negociar, e isso é importante. E finalmente, do lado da Global Funds, e algo que já sabemos e que já discutimos, estamos a ver como podemos focar nos riscos associados à não realização dessas. Nós estamos num momento de grandes problemas financeiros de alguns países e quando pensamos em negociar compromissos fortes, também temos que pensar quais são os riscos na realização e como podemos comunicar estes riscos de maneira conjunta. Eu vou fazer uma pausa e vou verificar se temos perguntas que chegaram agora sobre o cofinanciamento. Vou fazer pausa, eu vejo uma da parte da Gemma. Olá, Gemma. Bem-vinda. Vamos ver se chegam mais. O que vou fazer, vou começar a responder e vou encorajar os meus colegas a responder para me ajudar. Uma pergunta. À medida que continuam para saberem que está tudo a ser traduzido, eu peço para que leiam a parte principal da pergunta para poderem ser traduzidas. Por isso, a primeira pergunta é anónima. Nos ciclos anteriores, a carta de cofinanciamento era um anexo necessário e para 2023-25 vejo que é uma carta que também é necessária para os subsídios. As cartas de cofinanciamento não eram obrigatórias. Para quem quer que pergunta, era necessária para os países que estavam a trabalhar e vimos vários tipos de cartas e neste ciclo elas são totalmente obrigatórias. É fundamental haverem documentos que sustenham estas cartas. E para responder à pergunta, nós recomendamos que sejam submetidas de acordo com, no mesmo momento do pedido de cofinanciamento. Há muitos países que têm que ir de encontro a várias solicitações durante esse período, portanto, devem ser fornecidas antes e
e nós recomendamos que sejam submetidas o quanto antes possível, porque é um dos instrumentos mais importantes para que os países que estão a solicitar uma ajuda sejam, entre aspas, premiadas. A segunda pergunta é algo sobre uma coisa que eu falei muito rapidamente, por isso obrigada por ter perguntado, sobre os desafios que podem chegar quando vemos a aquisição de produtos. Nós sabemos que há muitos investimentos em redor de material médico, tem a ver com a atribuição e para podermos verificar de que forma investir essa atribuição de valor. E há que saber se os países podem e conseguem manusear todos esses fundos. Se nós formos demasiado rápido no que se tem a ver com financiamento de mercadorias, de produtos, se não estiverem designados para o sítio correto, nós não podemos ter desafios e, portanto, em partes do portfólio nós vimos problemas de controlo. Portanto, se houver uma discussão diálogo com o país, com questão de compromissos com financiamento, deveremos discutir a referência não só com os países que estão a tomar esses compromissos, mas também com os países que estão a adquirir produtos por um preço razoável. E nós vimos que estes compromissos funcionam em várias fases, não verificados de um país para o outro, mas deve ser um compromisso faseado, bem determinado. A terceira pergunta, eu vou passar rápida, porque há muito que falar hoje, mas são ótimas perguntas. A tabela de financiamento está disponível, sim. Podem encontrar no site e podem verificar as mudanças que fizemos. Pode ser um pouco complicado, mas vão ver que as recomendações são várias e encorajo-vos a todos a trabalhar em equipas por país. Falem com a equipa do vosso país e peçam para falar com o especialista de saúde financeira, e temos vários que vos podem ajudar. O que é que conta para as contribuições como parte de fundos? Alguém pode me dar algum detalhe mais sobre esta pergunta, porque não tenho a certeza que a entendi. Se estamos a falar de correspondência de fundos, isso quer dizer que eles vão de acordo com o financiamento pedido e podem pedir algo mais. Se puderem dar mais detalhes sobre isso. Temos mais perguntas a chegar? Eu penso que haja mais uma. Vejo uma pergunta sobre doações, se podem ser consideradas doações. Eu tenho que perguntar, portanto, nós temos uma definição daquilo que aceitamos em termos de cofinanciamento e que está em atualização, mas está disponível, porque quando falamos do que é que queremos dizer com cofinanciamento, não sei se poderemos falar também das doações, mas porque o cofinanciamento são contribuições governamentais e, portanto, se os governos estão a doar produtos de saúde, é um fornecimento
mas não uma contribuição em géneros. Da maneira como funciona o cofinanciamento é que queremos ver financiamentos nacionais incorporados nos orçamentos. Portanto, vamos levar essa pergunta e ver se no final posso dar mais detalhes. Muito bem, então vamos ver essa última pergunta antes de passar para a próxima sessão. Nós temos problemas de tempo. É uma pergunta muito boa e é desafiadora, então muito obrigado, Nora. Eu não sei se eu pronunciei corretamente seu nome. A pergunta foca no seguinte tema. Nós incentivamos o compromisso que seja feito quando for dado o subsídio, mas muitas vezes isso pode ser tarde demais, porque muitas vezes o governo se compromete durante o período do subsídio. Isso, algumas vezes, compromete o processo de planejamento ou até o orçamento. É realmente um grande desafio. O que tentamos fazer é que, como temos o nosso ciclo de 3 anos de financiamento, em primeiro lugar, queremos ser flexíveis quando o compromisso final é apresentado ao Global Fund. Houve casos onde os países explicaram que, quando eles podem fazer essas indicações, mas eles têm que esperar para que o próximo ciclo recomece e isso seja realizado dentro do orçamento governamental. O que nós vimos é não pensar no cofinanciamento como de um só aspecto, mas vê-lo como uma isenção de custos. Em vez de pensar sobre que o Global Fund está fornecendo um grant, um subsídio, aqui temos todos os custos e o nosso planejamento. E mais tarde a gente fala sobre o custo desse planejamento dentro das respostas nacionais, porque é realmente um desafio. Se trabalhássemos amanhã com países para financiamento adicional, não seria realista ver que existe uma correspondência entre os dois financiamentos. Tentamos ser o mais flexíveis possíveis, onde a flexibilidade é necessária, podemos aumentar o cronograma, mas acredito que a solução é realmente um compromisso mais cedo possível. Quanto mais cedo recebemos essas cartas de compromisso, quais os compromissos serão feitos, é muito importante que seja feito de maneira mais rápida possível, porque é difícil esperar até o final e ver esses casos, analisá-los posteriormente. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu gostaria de me aprofundar sobre isso. Mas, logicamente, temos o problema do tempo. O que eu sugeriria, David, é passar para a próxima sessão e pedimos que as pessoas continuem fazendo os comentários e perguntas sobre cofinanciamento. Nós vamos logar essas perguntas e mais tarde responderemos. Tudo bem? Sim, sem problema nenhum. Ótimo. Bom, dos meus colegas que estão online, se alguém quiser comentar ou fazer qualquer tipo de observação, por favor, o façam. Agora, vamos passar para o próximo ponto. Logicamente, o cofinanciamento tem a ver, obviamente, com sustentabilidade e transição. Eu vou passar alguns minutos falando sobre a abordagem nossa com relação à sustentabilidade e transição. É realmente muito importante nesse próximo ciclo. Para aqueles que trabalharam com o Global Fund por algum tempo, sabem que a maior parte das pessoas sabem que esse tópico é muito importante. Em 2016, a política de sustentabilidade e transição e cofinanciamento do Fundo Global é um compromisso de estabelecer parcerias com países para reforçar mais proativamente a sustentabilidade e preparar-se para a transição fora do orçamento do Global Fund. Isso foi
através do reconhecimento que isso era algo difícil. Nós vemos todo o processo como um todo. Havia desafios com relação a investimentos sólidos. Dentro do nosso contexto, nós vemos um grande desafio, principalmente na Europa do Leste, onde o Global Fund saiu do financiamento devido a incidentes. Vimos programas com relação à prevenção e ajuda às populações foram suspensos. Então, a política e a abordagem do Global Fund foi um reflexo de que, para abordar esses assuntos, nós devemos trabalhar muito mais próximos, de maneira proativa com os países. Isso não é necessariamente algo novo dentro da nossa estratégia. Está literalmente continuando com a nossa proposta anterior, quando eu falei sobre o cofinanciamento adicional. Em primeiro lugar, existe uma necessidade de focar todos os aspectos da sustentabilidade em toda a carteira do Fundo Global. Muitas vezes pessoas imaginam que somente para aqueles poucas carteiras existe uma transição, mas na verdade, quanto mais cedo podemos focar na sustentabilidade e conversar sobre os desafios de longo prazo, mais fácil será. Então, há um foco na política de longo prazo de sustentabilidade. Também focamos em trabalhar com os países para o planejamento. Isso pode soar um clichê, mas vimos onde existe essa conversa sobre sustentabilidade, existe mais probabilidade de tratar desses desafios. Existe também uma ênfase na melhoria dos investimentos estratégicos para fortalecer nossos sistemas de saúde. Sistemas de saúde fortes, eles têm como base a população e, finalmente, uma atenção às populações-chave e vulneráveis aos direitos humanos e ao gênero. Um dos motivos é que vimos desafios em sustentar respostas nacionais com relação a assuntos relacionados a direitos humanos e ao gênero. Voltando um pouco atrás, o que entendemos por sustentabilidade e transição no contexto do Fundo Global? Eu não vou ficar muito tempo aqui, mas eu gostaria de dizer que quando pensamos em sustentabilidade, e aqui são as definições que utilizamos, não estamos focando em sustentar um programa único ou uma intervenção isolada. A definição tem a ver com manter e aumentar a cobertura de um serviço geral para focar no contexto epidemiológico. Eu digo isso porque quando falamos sobre respostas sustentáveis, não tem a ver somente com intervenções e programas. Nós estamos falando sobre integração e transformação, mantendo o foco sobre como mantemos sustentáveis o foco, tanto com relação ao financiamento como em outros aspectos. E transição é o processo pelo qual um país avança para o pleno financiamento e implementação dos seus programas de saúde de forma independente. Uma das formas de pensar isso é essa imagem que vemos aqui no slide. Se pensamos nessa imagem como o portfólio, vemos aqui os países de baixo rendimento à esquerda e de alto rendimento no final, nós vemos essa diferença. Nosso foco sobre isso importa sobre todo o contexto, com relação a países de baixo rendimento, médio e alto. O que nós pedimos aos países são diferentes. Nos países de baixo rendimento ou médio-baixo, nós devemos focar na sustentabilidade de longo prazo, mas com relação aos países de baixo rendimento, onde nós vemos uma redução de alocação de recursos, é aí que precisamos conversar sobre transição. E, finalmente, há uma parte da nossa carteira que está saindo do financiamento do Global Fund. Nós damos um grant de transição para que não haja uma finalização do nosso financiamento. É sempre difícil falar sobre sustentabilidade, porque a palavra significa muitas coisas. No guia que desenvolvemos, nós focamos algumas considerações
que acreditamos ser importantes para que os países levem em consideração, mas com uma grande exceção. Isso vai estar focado com relação ao contexto do país, sistemas de saúde e sistemas de financiamento. Mas o nosso guia, que estará disponível no final de 2022, esse guia tentamos focar algumas considerações baseadas no tipo de desafios que temos. Em primeiro lugar, reforçar o planejamento nacional, como dissemos antes, onde vemos muita discussão alinhada com estratégias de saúde e planejamento nacional. Nós vemos que alguns países têm mais capacidade de lidar com esses tópicos. Um segundo é trabalhar na mobilização de recursos internos e financiamento de saúde. Terceiro, tem a ver com relação ao alinhamento com sistemas nacionais. Em muitos lugares, o Global Fund é muito bom em financiar coisas não planejadas. Queremos que tudo esteja alinhado com os sistemas de cada país, mas com relação ao financiamento baseado no orçamento, não somos tão eficientes. E isso é uma coisa importante de pensar. Logicamente, são coisas diferentes, cada país tem a sua própria política, mas encontrar maneira de fazer investimentos estratégicos, seja através de alocação ou financiamento, a manter e reforçar o acesso a produtos de saúde de qualidade acessíveis. Isso foi um desafio e tem sido um desafio muito importante. A minha colega Chufeng vai falar sobre a relação custo-benefício e, finalmente, queremos estratégias para abordar os direitos humanos e as barreiras relacionadas ao gênero para aumentar a cobertura de serviços de qualidade, pensando no CCM e queremos relacioná-lo também com problemas de gênero. Esses são os desafios que gostaríamos de focar. Isso importa para toda a carteira. Também, com o nosso guia, vamos falar sobre considerações específicas que talvez sejam importantes, aquelas carteiras que fazem parte da transição. Por motivos de tempo, não vou passar por todas elas, mas se estamos trabalhando com um país de renda média, vamos considerar alguns guias que temos com relação sobre a transição e sustentabilidade. E há coisas com relação a melhorar ou enfatizar esse cofinanciamento. Quando entramos no contexto, quando estamos saindo de países reduzindo as alocações, queremos ver mais cofinanciamento em todas as intervenções. Mais do que isso, a integração delas através de uma transformação e fortalecimento. Precisamos ver também, focar maior aposta na sustentabilidade das intervenções para populações chaves e vulneráveis. Vemos muitos desafios nesse sentido para manter o acesso das populações ao nosso financiamento, especialmente com relação ao HIV, mas não exclusivamente, requer muito mais um foco e o trabalho com essas populações, aquelas mais afetadas pela epidemia. Há várias considerações de transição alinhadas no guia. Antes de parar, eu vou passar a palavra para o meu colega Chufeng, mas antes disso, eu queria pensar sobre o que se trata a sustentabilidade de transição e quais são as expectativas para os países no pedido do financiamento. Eu foquei isso no sentido de que nós não queremos que os países foquem em áreas específicas, mas queremos que os países, na verdade, descrevam quais são os principais desafios de sustentabilidade que eles têm, pensando em todas as dimensões, a parte financeira, de programação epidemiológica, e o que os países estão fazendo, tanto com o apoio de parceiros, o Global Fund, para abordar esses desafios. Em alguns lugares, talvez tenha a ver com a transformação em termos de saúde ou financiamento para intervenções específicas investidas pelo Global Fund, ou modificar as modalidades de investimento. Mas o que queremos melhorar
no binômio 22-25 é identificar esses desafios e como estamos trabalhando juntos para abordá-los no próximo ciclo. Agora vamos parar um pouco para perguntas daqui a pouquinho, mas antes de fazê-lo, eu gostaria de passar ao meu colega Shulfen para falar um pouco sobre a relação custo-benefício. Depois vamos parar e refletir sobre os temas de sustentabilidade, transição e relação custo-benefício. Shulfen, está escutando? Sim, Matt, você está me escutando? Ótimo. Olá, colegas. Bem-vindos ao meu webinar. Eu sou Shulfan Jam. Eu sou Advisor Senior do Global Fund. Muito obrigado pela oportunidade para falar sobre os benefícios da relação custo-benefício. Eu gostaria de dizer dos desafios do desafio gastar bem é mais crítico do que nunca. Eu vou focar sobre fornecer uma revisão sobre o Global Funds com relação à relação custo-benefício, ajudar os países para melhorar essa relação custo-benefício. Isso representa um esforço global com relação a conselhos dos parceiros e também o painel técnico do Global Fund. Eu vou primeiro falar sobre a estrutura e alguns elementos-chave com relação à eficiência da relação custo-benefício. E depois vou oferecer algumas mensagens sobre o que eu considero importante dessa relação, com relação ao financiamento. A relação custo-benefício é um conceito para maximizar e sustentar o resultado e os impactos à saúde. O Global Fund, Value for Money, estão contextos interconectados através de processos. Cada dimensão tem 3 sub-áreas. A primeira dimensão tem a ver com economia e o custo do esforço para ter o preço correto para o input correto. Isso inclui produtos, mas também recursos humanos, treinamento e serviços profissionais. Requer um nível apropriado de custos refletido pelos membros do Global Fund para melhorar os resultados. Também uma compra robusta e sistemas de gestão financeira para garantir que todos os impulsos são comprados através de aspectos ou procedimentos claros, transparentes e confiáveis. A segunda dimensão é eficiência para atingir os resultados. Além de focar na eficiência para reduzir o peso das enfermidades, há 2 dimensões que queremos focar, que incluem de maneira eficiente de focar as barreiras e aumentar os nossos sistemas de comunicação para conseguir a imunização e terminar de abordar essas 3 enfermidades. Em terceiro lugar, é o input com resultados, e queremos focar no próximo slide. E também a dimensão da igualdade e sustentabilidade, o que faz parte de toda a cadeia. Dando essa oportunidade de igualdade tem a ver com não deixar ninguém para trás e garantir que os resultados sejam obtidos principalmente para aqueles mais marginalizados e garantir, assim, um investimento programático para oferecer serviços financeiros que sejam eficientes e viáveis para manter a escala a longo prazo. Também investimentos significativos para financiar moradias com o objetivo produtos que sejam distribuídos para reduzir a dependência dos países
países de outros tipos de financiamento. E, finalmente, a transição. Bom, tudo isso deve ser considerado através da totalidade das 4 dimensões e não pode ser abordado de maneira independente. Os detalhes da expectativa de diferentes sub-áreas de relação custo-benefício podem ser encontradas no online, principalmente oportunidades de relação custo-benefício, assim como alguns pontos que devem ser calculados. As perguntas das sub-áreas de relação custo-benefício e os esforços podem ser encontrados no anexo do guia. E também esse guia será traduzido ao francês e ao espanhol e estará disponível em breve online. Próximo, por favor. Agora, vamos falar um pouco sobre eficiência, que é uma dimensão importante em relação ao custo-benefício, ligando esses pontos. A eficiência tem a ver com a transformação do que entra, do input, de uma maneira a maximizar os resultados. Há 3 tipos de eficiência. A primeira delas é a eficiência de alocação. Isso significa alocar os recursos estrategicamente através de populações e geografias para maximizar o impacto. Ou, em outras palavras, investir em um mix de intervenções nos lugares certos para a população correta. Isso se aplica tanto para as intervenções programáticas, assim como investimentos em saúde. O segundo ponto é a eficiência técnica. Isso foca na intervenção e o investimento de forma que o custo da resultado de uma melhor saúde é maximizado. Por exemplo, como melhorar os programas e campanhas ou tratamentos e como investir melhor a nível sistemático, como, por exemplo, recursos humanos ou sistemas de laboratório. Ou, mais especificamente, no programa, essa eficiência pode ser conseguida para escolher modalidades de serviços ou plataformas de maneira mais eficiente. Por exemplo, passar um hospital para uma clínica. Também, contact tracing, ou fazer um rastreamento de contatos ou entrega de serviços. Também a eficiência técnica pode ser conseguida ao escolher cuidadosamente os inputs corretos dentro da entrega. Por exemplo, a introdução de novas tecnologias, informando o custo-eficiência dessa tecnologia e também uma mudança reduzindo os custos e também uma codificação sólida para minimizar a diferença de riscos. Também um planejamento robusto dentro das máquinas que sejam compradas ou contratadas. E também a eficiência técnica pode ser conseguida através da remoção de aplicativos e utilizar plataformas de saúde. E a terceira parte, a eficiência de gestão de subvenções. Isso tem a ver com sistemas e acordos entre os governos. E assim nós podemos conseguir mais e conseguir mais eficiência, chegando a uma melhor eficiência dentro do processo da subvenção. Os 3 tipos de eficiência precisam ser abordados de maneira holística. Algumas destas ferramentas podem ser utilizadas e podem apoiar os países nas intervenções para atribuir e implementar novas modalidades para aumentar a eficiência em vários modelos e ajudar os países a colocar de forma optimal
atribuir pessoal para as várias localizações para responder a lacunas problemáticas. Por último, esse tipo de análise também pode ajudar o país a aumentar a eficiência dos laboratórios através da determinação das análises. Se tiverem algumas perguntas sobre essas análises, contacte a nossa equipa, pois nós damos apoio e damos também apoio na transição, damos colaboração, colaboramos também dando apoio. E para terminar, gostaria de realçar algumas mensagens e, como sabem, a WF é um critério e é uma área importante em que temos dado bastante apoio. O Global Fund faz um mapeamento VIM através de um formulário de pedido e damos há um formulário de pedido de revisão completo. Nós esperamos que o esforço de alguns países, mesmo em termos de eficiência, podem ser verificados através do formulário, sendo articulado em vários modos, como vêem na tabela à direita, em que mostram as várias dimensões para, como exemplo, a coluna da eficiência, por exemplo, os níveis de eficiência verifica tanto o programa como o investimento feito. Também é analisado a implementação e o nível de financiamento que os concorrentes também são encorajados em fornecer dados que convalidem e, dependendo do programa que estão a concorrer, também são encorajados a articular todos os esforços, incluindo as várias dimensões equilibradas, consoante o país, dando um certo diálogo. Há países que devem mostrar como a eficiência e a equidade são bastante equilibrados, assim como a sustentabilidade, e têm que mostrar o equilíbrio também, por exemplo, entre a parte económica e a parte da efetividade, da eficácia. Há também que verificar quais são os parceiros e também têm que demonstrar o que faz o parceiro com quem quer se aliar. Muito obrigado. Muito obrigada, Shufeng. Por isso, vamos fazer uma pausa para ver se há perguntas que venham vamos parar a cada vez. Sabemos que isto são assuntos bastante abrangentes e complicados. Vou dar à minha colega, a Shufeng, a possibilidade para ela ler as perguntas e vou dar 10 segundos para responder à pergunta da Winfriend. Eu penso que está-se a referir a um financiamento mais específico do que a política de protocolo que temos. Sugiro que retiremos esta. Eu ainda não entendi muito bem, penso que seja demasiado específica. Havia uma pergunta antes, para terminar, que eu penso que seja do Raja, sobre como
vai haver alterações fundamentais e sobre as proporções de cofinanciamento e se essas vão aumentar? É uma pergunta muito boa, Roger. E a resposta é que não há alterações de políticas para o próximo ciclo, para o próximo período. Eu penso que vai ser ligeiramente diferente. Nós queremos que os países façam por menos 3 compromissos e que eles os façam seriamente, que façam de forma realística, para terem mais qualidade, mais focados com uma dimensão melhor. Nós sabemos que há desafios e que há modo também, eu quero que foquem não só na quantidade, mas no quê? Na qualidade que estamos à procura. Portanto, deixem-me passar a palavra a Shufeng. Estamos a ficar um pouco atrasados, ainda temos mais, temos cerca de 5 perguntas. Vamos passar à frente da primeira. E vou ver se os colegas dos fundos nos podem responder de subsídios. Eu posso ajudar na resposta de algumas. Obrigada, colegas, são perguntas muito boas. Eu vou revê-las e vou... E se depois... Este é um ponto muito bom, só para dizer que a eficiência não é cortar os custos, mas é como otimizar os recursos e para obter a qualidade e com isso encorajar a eficiência reduzindo os custos, só para garantir que é muito importante pensar na qualidade dos serviços e no impacto sobre a problemática do impacto. Seria bom se os países podem demonstrar como os recursos seriam aplicados e quais os recursos, e nós não estamos a ver a parte do racional. Tem que racionalizar porque é que vão escolher uma determinada forma. Há que ter a certeza. Vamos à pergunta número 2. Sim. E a pergunta da Gemma. Muito obrigada. A Global Fund a eficiência de gestão de subsídios, sim, é uma coisa em que vamos focar e vamos encorajar os países, de certa forma, a dar serviços para melhorar a gestão e para mudar a maneira como se investe e melhorar. Vamos para o próximo slide, porque provavelmente ainda não viu. Vou fazer só um comentário. Gemma, é uma pergunta muito boa sobre o rastreamento duplo do financiamento. Nós também queremos ver as sociedades civis e como os sistemas de sociedade se fortalecem, e precisamos que comunidades, que sociedades civis e comunidades se juntem para ajudar a população. Só queria fazer um comentário, especialmente quando falamos de sustentabilidade, temos que pensar não só de encontrar formas de novas comunidades e de sociedade civil, também temos que pensar na implementação, dos modos de implementação. Já vimos várias implementações e embora haja várias comunidades
com serviços e se esse financiamento não flui através dos governos. E nós estamos a trabalhar com esse problema. E o nosso objetivo deve ser o financiamento sustentável de sistemas comunitários. E isso não é só como obter mais dinheiro através dos subsídios e como criamos relações com os governos. Xufeng, há umas quantas perguntas ainda para si e depois vamos passar para a próxima sessão. A pergunta de Roger, só para dizer sim, mas os subsídios estão a ser gastos para criar um aço para criar dados para nos permitir a fazer uma análise mais aprofundada. Sim, se esse é o caso, seria ótimo. Nós tivemos uma área em especial para certos países para investirem nos sistemas de dados críticos fundamentais e também tivemos recursos para dar apoio a países com um custo-esforço ou eficiência-custo. Se estiverem interessados, podem contactar-nos e podemos dar-vos contactos e os resultados dos países que estão a realizar tal projetos. É muito importante, como falei antes, o que estamos a ver é a eficiência técnica e também focamos na eficiência de locação e também de técnica para integrar o planeamento e racionalizar o investimento de laboratórios, de recursos humanos, de cadeias de abastecimento, e isso ajuda a cortar o desenvolvimento de doenças. Nós temos um esforço para ajudar os países a aumentar a sua eficiência e temos uma abordagem de serviços centrada nas pessoas. A última, o que é que nós damos muito apoio ao One House Approach e o reforçamento sanitário ajuda também a agenda, seja para a SIDA ou seja para a tuberculose, e assim ir de encontro aos nossos objetivos para debelar essas doenças. Muito obrigado, Xufeng. Só porque estou a olhar para o relógio, eu queria continuar. Vamos saltar uma pergunta aqui ou ali, mas se assim o for, vamos tentar voltar no final. Mas, por enquanto, muito obrigada, Xufeng. E depois, no final, também, depois, se quiser, também podem responder a perguntas no chat. E são ótimos pontos para discussão. Nós vamos falar da última parte dessa apresentação, de um tópico que é um pouco diferente, que são as finanças inovadoras. Eu sei que isto é uma mudança bastante rápida, depois de falar de confinanciamento de base de dados financeiros, mas isso também é uma parte importante. Quando falo de financiamento misto, e
Eles são claros que nós temos que ser muito mais proativos e temos que encontrar um financiamento misto e investimentos conjuntos. São mecanismos promissores para alavancar financiamentos adicionais. E isso não é pensar em envolver as várias modalidades porque é possível. É pensar em envolver, porque no contexto em que vemos alguns países com maior déficit, num contexto onde vimos grandes desafios relativamente aos recursos, onde vimos pouco alinhamento, como deveríamos ver entre parceiros de desenvolvimento, vemos como consideramos como fazer investimentos conjuntos, é fundamental para ter impacto nos objetivos que queremos chegar. E para o período de 2023-28, antes de debruçarmos sobre isso, a maneira como a mobilização de recursos acrescidos pode ser feita. Uma coisa em que estamos muito focados na nova estratégia e encorajamos os países a pensar, à medida que vão planeando o seu pedido de fundos, é aquilo que falamos de financiamento misto ou investimentos conjuntos, e isso é combinar os subsídios internacionais com os nacionais. E isso deveria ser aliado também com outros bancos de investimento ou de fundos. E isso vem na forma de onde o Global Fund é um investimento criado às vezes e é uma tentativa de pensar como podemos maximizar o financiamento e combinando com outro parceiro. Isso é uma maneira e que priorizamos na estratégia, e tenho aqui o meu colega para falar da segunda parte, ou antes para responder, e é sobre o financiamento da saúde. E isso trata-se de implementar e como ou o DEPT2 Health como parte dos nossos esforços. E isso é para que é uma troca de dívida, digamos, são negociados individualmente. Um país de implementação concorda em investir em programas de combate à SIDA, à tuberculose ou à malária, ou em reforços do sistema de saúde e através do Fundo Global. Quando falamos de troca de dívida, há várias maneiras, ou antes, peço desculpa, quando falamos de financiamento misto, há vários motivos estratégicos, porque isso deveria agrupar novas estratégias e há expectativas significantes na nossa estratégia de como vamos reinvestir os sistemas de resiliência e de saúde, como vamos melhorar, como vamos fazer a angariação de fundos. E, portanto, há oportunidades de trabalhar mais juntos dos nossos parceiros para ter investimentos adicionais para debelar a SIDA, a tuberculose e a malária. Há motivos estratégicos para podemos trabalhar, por exemplo, com parceiros com experiência maior, e assim podemos trabalhar os sistemas de financiamento um pouco complexos. Alguns dos parceiros de desenvolvimento com quem trabalhamos, quando falamos de financiamento misto ou investimentos conjuntos, ao partilhar as experiências, é bom partilhar experiências, seja estratégicas que técnicas, com dados, também é bastante interessante a capacidade deles de trabalhar a nível subnacional
e alguns dos nossos parceiros e instituições que queremos trabalhar. Há vários fatores operacionais, mas também programáticos e estratégicos. Há muitos parceiros de desenvolvimento que podem pensar em investimentos conjuntos, também já estão a trabalhar em transformação de saúde, de serviços de saúde, com sinergias. E nós, por exemplo, estamos a trabalhar em investimentos conjuntos com países que estão a ver como podemos lidar com a tuberculose no sistema de transformação. E um dos nossos parceiros já estava a dar apoio a um país que depois pensava fazer uma reformulação do sistema sanitário. E, portanto, fizemos um esforço conjunto para ver como aproveitamos também a ver como as sociedades migrantes podiam contribuir e, portanto, em vez de fazermos isso sozinhos, pensamos em potencialmente fazer um investimento conjunto com os parceiros, pois para eles pode haver alguns proveitos como a vários níveis, por exemplo, de saúde, de medicamentos, e podem ser benéficos para os residentes. Queria realçar alguns exemplos, porque estes investimentos são bons vistos por exemplo, no Laos. Nesse contexto, o investimento conjunto permite uma abordagem integrada dos sistemas de saúde, com enfoque nas doenças infecciosas e integração com o PHC a nível comunitário. E o Global Fund não trabalhou em conjunto, mas teve um investimento com o Banco Mundial e com outros investidores, e vimos de um modo mais alargado. Onde isto também foi encontrado foi na América Central com a malária, e nesse contexto o Global Fund tem poucos fundos para debelar a malária, mas como é um problema transfronteiriço, através do Banco Mundial de Desenvolvimento e de outros doadores, foi possível delinear uma estratégia para chegar a nível nacional. E outro contexto na Índia, com um empréstimo com foco no cuidado e prevenção de tuberculose e tuberculose multiresistente. Nós trabalhamos com um parceiro que foi reduzir o investimento do país, de modo que eles puderam assim investir de outras maneiras. No Paquistão, por exemplo, fizemos um investimento conjunto em que o Banco Mundial já estava a trabalhar num projeto relativo à saúde, e ao trabalhar com eles podemos incluir os objetivos de tuberculose que queríamos ver incluídos nesse projeto. E eu mencionei esses exemplos não porque para dizer que o financiamento conjunto seria sempre assim, mas para ilustrar algumas das estratégias implementadas a nível mundial. E fizemos mudanças grandes em termos Estamos incentivando os países a conversar com a gente. Queremos saber se eles considerariam esse tipo de investimentos. Não estamos exigindo que eles sejam gastos dessa maneira, mas estamos oferecendo aos países uma oportunidade para eles dizerem se há ou não oportunidades com relação a esses pedidos de financiamento. Assim, podemos ter uma abordagem mais estratégica com relação às oportunidades. Vocês vão ver, dentro dos pedidos, há uma seção específica que pedimos aos candidatos explicar modalidades relacionadas com financiamento, como é que eles seriam, quais seriam os parceiros e qual seria o cronograma. Essa é uma oportunidade, acredito, para discutir a nível nacional se esses investimentos conjuntos maximizariam os impactos. Também esses empréstimos podem sair do ciclo. Muitas vezes eles não são claros com relação ao conjunto de investimentos. Nós sempre
olhamos esses investimentos conjuntos através da reprogramação dos subsídios ou otimização de portfólio, mas também focamos em realçar o interesse através do ciclo de financiamento. Antes de passar para o tema final, algumas mensagens importantes. Uma delas, eu acho que é importante o envolvimento precoce tanto com o CCM como para o CCM com relação a possíveis oportunidades, como podemos considerar os investimentos. Acho que isso é crítico. Eu estou pensando aqui com relação se isso pode fazer sentido com relação ao Fundo Global e discussão com os parceiros com relação ao que eles estão focando e que estamos considerando com relação ao financiamento conjunto. Outra mensagem importante é que, embora estamos fazendo esse diálogo entre países, nós queremos que esses países estejam alinhados. Se isso não estiver alinhado, nós devemos manter tudo isso atualizado e queremos que, durante a implementação, estejam todos no mesmo nível. Outro ponto é que existem numerosas fontes de fundos que poderiam ser aproveitadas. Nós temos fundos de parceiros, fundos nossos, mas queremos incentivar os países a pensarem sobre utilizar fundos de alocação ou parte desses fundos. Não estou dizendo isso porque eu acho que a gente deve sair um pouco do modelo tradicional de financiamento. Eu estou dizendo isso porque a pergunta é como maximizar o impacto do financiamento e como conseguimos atingir esses objetivos. Talvez estejamos pensando em utilizar parte dos nossos fundos para fazer um financiamento conjunto, enquanto outros preferem formas mais tradicionais. Quando pensamos no binômio 23-25, que queremos aproveitar esses mecanismos, queremos que sejam um complemento, além das subvenções da Global Fund, e queremos que os países considerem essas opções. Antes de fazer uma pausa, eu gostaria de ressaltar algo que eu considero também importante, que tem a ver com relação a reforçar os sistemas de financiamento. Uma das grandes mudanças que os países devem ver dentro desse novo ciclo é que o Global Fund tem uma estrutura que inclui novas categorias com relação aos sistemas de financiamento à saúde. Muitas de vocês talvez não conhecem essa estrutura. Estou falando de uma estrutura que organiza como que a gente gasta essas alocações. E com relação aos nossos sistemas de saúde, o que fizemos foi acrescentar novas categorias de financiamento. E por que eu considero isso tão importante? Porque dá muito mais clareza aos países no sentido de utilizar nossos fundos para melhorar os seus sistemas de saúde. E isso pode ser através de uma melhoria da gestão de saúde ou também melhorar o desenvolvimento de dados ou rastreamento de dados ou investir mais em criar mecanismos sustentáveis para financiar comunidades ou sociedades civis, que tem a ver com o contrato civil, ou financiar assistência técnica ou planejamento a nível nacional com relação à integração financeira de todos esses instrumentos. Eu ofereço isso para discussão, porque isso tem a ver com como utilizamos e usamos esses financiamentos, principalmente assuntos de sustentabilidade e transição. Através desse novo modelo, a gente sabe exatamente onde e como serão investidos esses financiamentos. Bom, eu vou parar aqui. Logicamente, fizemos um tour muito completo. Agora é o momento de parar para discutir temas que já foram apresentados, mas eu vou parar agora para saber se vocês têm alguma pergunta sobre o fortalecimento de sistemas financeiros, sustentabilidade, transição. Eu vou utilizar isso como uma oportunidade para voltar a responder
alguma pergunta que talvez ficou para trás. Nós temos alguns dos nossos colegas aqui que eles utilizam esse tipo de instrumento. Eles talvez possam me ajudar a definir melhor como utilizar de melhor maneira essas ferramentas. Vamos às perguntas. Temos uma pergunta aqui que acabou de chegar. Bom, é uma pergunta excelente, Nora. Se nós desenvolvemos parcerias a nível global, como é que a gente pode compartilhar isso de maneira mais robusta com os países para que eles conheçam o que estamos fazendo? Eu acho que você aqui está se referindo, e se você quiser participar também, pode participar. Nós temos parcerias com o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento para a América Latina, e podemos considerar essas parcerias. Eu não sei como que a gente comunicou isso para os países, e é muito importante para comunicar aos países de maneira mais robusta essas parcerias e como podem utilizar também essas parcerias. Então, estou vendo aqui outra pessoa. Bom, eu gostaria de agradecer pela pergunta e também pela visão geral do financiamento e principalmente com relação ao financiamento misto como instrumentos. É verdade, na hora que estamos desenvolvendo parcerias a nível global e certamente desenvolvendo modalidades de trabalhos conjuntos, principalmente com bancos de desenvolvimento, o Banco Mundial, o BID e outros bancos de desenvolvimento, como o IDB. Mas também é verdade, e esse objetivo dessa discussão de hoje é sensibilizar os países para que organicamente, como trabalhamos em parceria entre os parceiros, nós queremos conhecer esses instrumentos, que vocês conheçam os instrumentos, principalmente com relação a projetos que serão desenvolvidos nos próximos anos. Eu acho que assim vocês podem fazer esse link, essa associação para conhecer as oportunidades desses investimentos conjuntos. Idealmente, eu diria que existe um ponto no meio que pode vir de ambas direções ou de qualquer país. Eu acho que foi isso que eu gostaria de acrescentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Benoit. Acho que também você tem um comentário sobre esse tópico. Bom, foi uma excelente apresentação, parabéns. Está um pouco difícil escutá-lo, se você puder falar mais próximo do microfone. Bom, eu acho que agora está melhor. Bom, o que eu estava dizendo é que foi uma excelente apresentação com a parte financeira, foi bastante clara. Uma das coisas importantes que devemos estar conscientes é que haverá desafios com relação a levantar recursos locais. É muito importante para as pessoas que estejam trabalhando com o Global Fund a nível de cada país entrar em contato e saber o que outros estão fazendo nos países e instrumentos de desenvolvimento, como é que eles estão fazendo para trabalhar juntos. A mesma mensagem também estamos passando aos nossos colegas e parceiros de outros bancos de fomento e desenvolvimento, para que eles possam entrar em contato com CCMs e outros, para saber se há espaço de um financiamento conjunto ou outro mecanismo. Essa é uma área onde devemos criar sistemas de saúde e, ao mesmo tempo, eliminar as enfermidades. Acho que é importante para todos nós que sejamos capazes de inovar e criar
mecanismos inovadores de financiamento. Muito obrigado pelas suas colaborações. Agora eu vou voltar às perguntas que temos aqui na tela e ver como que eu posso melhor tratar cada uma delas. Talvez alguns não poderem responder essas perguntas. Nós vamos passar mais uns minutinhos. Eu gostaria que pedir aos nossos colegas que voltem aqui e me ajudem a responder. Bom, aqui uma pergunta é: será que poderemos utilizar esse financiamento de maneira global? A resposta é sim. Nós queremos fazer uma discussão dentro do pedido de financiamento. Há muitas razões, como que reforçamos o diálogo entre as entidades que estão envolvidas dentro respostas a HIV, malária e tuberculose e parceiros que estão financiando atividades complementares dentro do sistema de saúde e como juntar tudo isso. Ao mesmo tempo, não temos uma bola de cristal, não sabemos exatamente como qual será o cronograma do financiamento. Se não for possível, através do pedido do financiamento, nós pedimos aos países que estejam presentes durante a implementação. Uma das coisas que pedimos aos países é que, se existe potencial para fazer isso, por que não incluí-lo dentro do pedido? Se nós tivermos recursos adicionais, nós vamos considerar X investimentos com o parceiro para atingir tal objetivo. Então, existem oportunidades para fazê-lo dentro desse ciclo. Então, nós pedimos que as pessoas enfoquem nesse sentido. Havia uma pergunta aqui também. Bom, deixa eu passar para o Shufen. Você quer responder a pergunta do Claude com relação ao diagnóstico? Sim, eu gostaria de agradecer o Claude por mencionar esse ponto. Eu acho muito importante, um exemplo importante de como podemos reforçar ainda mais os investimentos em sistemas de saúde. Pode ser tecnologias de diagnóstico, que também se aplica a supply chain e também a outros sistemas. É uma grande oportunidade de melhorar a eficiência. E eu encorajo os colegas a olhar as nossas informações atualizadas, que estão bastante claras com relação às nossas sugestões, com relação ao planejamento desse sistema. E, especificamente, queremos pedir aos países a racionalizar o que eles vão comprar, o que vai ser colocado à venda, que tipo de serviços são oferecidos para que tenhamos uma abordagem mais integrada, não somente para HIV ou tuberculose, mas também para a malária. E pode ser utilizado para a COVID e outras enfermidades também. Queremos pedir aos países para fazer uma análise para saber que tipo de equipamento são necessários dentro do sistema como um total para o investimento. Concordo muito com você, Claude, com relação à eficiência do investimento. Isso é muito importante. Muito obrigado por tocar nesse ponto. Bom, muito obrigado, Shufen. Agora temos também outras perguntas, mas a pergunta é: quais são os parâmetros que podem ser considerados ou utilizados para aumentar o cofinanciamento no país? Quais fatores podem aumentar o cofinanciamento? Eu acho que entendi a pergunta, mas aqui duas observações. Em primeiro lugar, a quantidade de cofinanciamento requerido na nossa política tem a ver com o nível de renda. Em geral, nos países de baixa renda, nós pedimos menos, no sentido de que, quando um país recebe essa alocação, a quantidade financiada que os países precisam comprometer dentro das respostas do sistema de saúde é menos do que os países de renda média. Então, há uma diferença de níveis por motivos óbvios, mas há
uma pressão para que os países que têm uma renda maior colaborar mais para o nosso sistema. Há outros motivos também. Podemos ser mais robustos com países com relação a aumentar o cofinanciamento. Isso pode envolver um envolvimento de saúde ou gaps financeiros em áreas específicas, onde vemos uma grande dependência de fundos globais para intervenções específicas. Quando a gente observa países semelhantes ou região, eles não estão investindo o suficiente. Então, há vários fatores. Eu gostaria de realçar que, quando a gente tem essas discussões com os países, dentro do binômio 23-25, vamos ver mais nuances com relação a conversas sobre, não somente com relação a quanto, mas com relação ao quê. Percebemos duas coisas. Em primeiro lugar, é que os países estão se comprometendo a cofinanciar e, ao mesmo tempo, vemos países que estão tendo vários desafios de financiamento. Precisamos, então, pensar no níveis e quantias apropriadas e também a qualidade desses compromissos, assim como outras oportunidades para ser mais disponíveis com relação ao cofinanciamento. Eu Mas isso não estou sugerindo que o cofinanciamento vai deixar de existir. Ele vai continuar sendo crítico para o sucesso da sua organização e respostas nacionais com relação ao combate às enfermidades, mas vamos ter conversas robustas baseado no seu nas suas finanças e também o que eles têm feito no passado e o que é possível fazer, não somente quanto, mas o que fazer. Eu já, eu acho que eu já toquei aqui na resposta à pergunta do Roger. Parece que nós abordamos a grande maioria das perguntas recebidas. Eu sei que o nosso tempo já está esgotado. Então, a menos que alguém tenha alguma pergunta realmente muito crítica, eu gostaria agora de encerrar o nosso webinário. Eu vou voltar ao um dos slides nacionais. Bom, em primeiro lugar, agradecer a cada um e a cada uma por participar desse webinário. Eu sei que isso foi um tour de force, uma abordagem sobre muitos temas, mas quando a gente pensa sobre como realizar e conquistar esse impacto que sabemos ser importantes para as comunidades e as pessoas afetadas por HIV, tuberculose, malária e HIV, como podemos reforçar o financiamento? Como é que a gente está tratando a sustentabilidade e a transição? Como que a gente possa melhorar a relação custo-benefício? E também os recursos, como é que a gente pode melhorar os sistemas de financiamento ao criar financiamento de longo termo e como alavancar mecanismos de financiamento? Tudo isso será crítico para o sucesso de nossa capacidade de tratar dos desafios e continuar lutando contra essas três enfermidades. Eu espero que isso continue sendo discutido e seja tão importante no próximo ciclo 2023-25. Então, obrigado aos meus colegas, ao secretário, também aos nossos colegas presentes e a todos e todas presentes. Eu espero que tenha sido útil para todos e todas. Muito obrigado. E entre em contato com a gente. Por favor, também observem e leiam o nosso guia, caso tenham outras perguntas. Muitíssimo obrigado e adeus.